Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Saúde em Público, um podcast do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto. Hoje tenho comigo a doutora Margarida Tavares, médica infecciologista, mestre em Saúde Pública, investigadora do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto. Além disso, é uma figura de grande destaque na resposta nacional a várias crises da saúde pública. Entre muitos cargos que já exerceu, foi secretária de Estado da Promoção da Saúde e também esteve na linha da frente no combate à Covid-19, à monkeypox e até na preparação para a epidemia da gripe. Olá Margarida, é um gosto tê-la aqui connosco para conversar um pouco sobre saúde pública. Olá, é um gosto muito grande estar aqui, é uma honra mesmo. Muito obrigada. Como disse, é médica infecciologista. Como é que nasceu a sua paixão pela medicina? Se calhar começamos por aí. Isso é uma coisa muito antiga mesmo. Eu sempre quis ser médica. Desde pequenina ainda nem sabia dizer. Contam-me que eu dizia que queria ser pediatra, muito pequenina. Depois quis ser pediatra até ter pediatria na faculdade. Quando finalmente caí em mim e vi o que era ser pediatra, na altura decidi, não é nada disto que eu quero, afinal. E sabia muito bem que queria fazer medicina pouco interventiva, no sentido que nós usamos o termo de intervenção, não é? Cirurgia, equipamentos, técnicas, isso nunca foi a minha vontade. Era mesmo algo que estivesse muito próximo das pessoas e falar com as pessoas. Portanto, a partir do fim da pediatria, as minhas hipóteses eram muito ou uma área da medicina interna ou uma área da saúde pública. Eu gostava muito de ter uma intervenção alargada, digamos, e que estivesse muito próxima das pessoas. De facto, depois, nomeadamente porque me interessei muito, adorei as disciplinas, a disciplina de epidemiologia, que era uma das disciplinas que nós tínhamos, comecei a trabalhar junto da epidemiologia e, portanto, a saúde pública era de facto uma grande hipótese para a minha escolha. No entanto, quando tomei conhecimento, contacto com a especialidade, na altura não me agradou, era muito sanitarista, cartas de condução, fechar e abrir Mais burocrático estabelecimentos, até. exato. E, portanto, afigurou-se-me que, de facto, a saúde pública, a infecciologia, perdão, era algo que estava muito próximo e tinha na altura uma atração que para muitas pessoas foi algo que as afastou das doenças infecciosas, que foi o VIH, SIDA, e isso para mim foi um desafio e definitivamente tornou-se uma escolha a partir daí e assim foi. Então, na verdade, a saúde pública até surgiu primeiro nos seus interesses, depois acabou por enverdar pela especialidade de infecciologia, mas depois voltou à saúde pública, não é? De certa forma, ou manteve sempre este contacto com a saúde pública e fez formação em saúde pública também, não é? Sim, sempre a vertente, obviamente que a vertente clínica da infecciologia é apaixonante e faço desde sempre com grande gosto, mas há uma vertente da infecciologia também muito voltada para a saúde pública e para medidas de saúde pública, de controlo de doenças infecciosas, o controlo da transmissão, a prevenção, tudo isso tem muito a ver. E essa parte fascinou-me sempre e eu estive sempre ligada a ela e procurei-a sempre na minha vida, começando pelo VIH. O VIH, quando eu fiz a minha especialidade era quase uma especialidade de VIH. Claro que nós dávamos as doenças infecciosas mais clássicas, mas o VIH era muito preponderante, tudo aquilo que o envolvia, desde as questões sociais até às questões bioquímicas mais desenvolvidas, farmacológicas, se quiser, mas eu procurei sempre muito o lado da população, da saúde pública, da intervenção, da prevenção. E portanto segui sempre esse percurso e depois e também me apaixonei sempre, desde muito cedo, pelas doenças infecciosas emergentes. O VIH também foi uma doença infecciosa emergente e todas as que daí apareceram foram sempre um foco que me atraiu e onde eu sempre me liguei, de facto. Fez também alguma formação internacional, nomeadamente em Paris, não é? Essa formação foi no âmbito também da saúde pública?
Foi. Eu sempre tive muita vontade de fazer formação específica em saúde pública, para além do pré-graduado, que na altura era muito menos desenvolvido do que é atualmente no curso de medicina. Felizmente, atualmente já é melhor. No entanto, a vida levou-me por percursos também um pouco sinuosos, porque muito cedo, mal terminei a especialidade, por causa de uma ameaça de uma pandemia, que foi a gripe, eu acabei por ser desviada para tarefas mais organizativas de planeamento, porque me pediram para planear um plano de contingência para a gripe em 2005, ela veio a acontecer em 2009, e nesse percurso acabei também por ser desviada para a direção clínica, onde estive 5 anos, mais de 5 anos, e então no fim desse percurso tinha mesmo que ser nessa altura, e eu já andava à procura deste mestrado que é fabuloso, um mestrado do CNAM e do Instituto Pasteur de Saúde Pública, e tenho um ramo de doenças infecciosas, e foi mesmo esse mestrado que eu fui fazer, e foi uma enorme experiência e aprendizagem. Já falamos aqui do VIH, de doenças infecciosas, se calhar começamos por esclarecer alguns conceitos, não é? Quando falamos de doenças infecciosas, é o mesmo que falarmos de doenças transmissíveis? Quase todas as doenças infecciosas são transmissíveis, mas não são todas. Portanto, claro que as transmissíveis preocupam-nos. Há sempre uma transmissão, não é? E sim, nós podemos chamar-lhe doenças transmissíveis, o que às vezes, antigamente havia um termo que era doenças infectocontagiosas, que é um termo que nós abandonamos, felizmente, porque a noção do contágio é uma noção assustadora e estigmatizante, não é? E, portanto, a palavra transmissível já é mais aceitável, e o que nós pensamos é onde é que está a fonte da transmissão, não é? E não quer dizer que seja pessoa a pessoa. Por exemplo, há um exemplo clássico, que é a raiva, que não é transmissível de pessoa a pessoa, mas é transmissível de um animal a uma pessoa. Portanto, há aqui uma noção de transmissão, sim, e são essas as doenças que nos inquietam, mas o contágio temos que falar dele em situações mais específicas. Atualmente, como infecciologista num grande hospital, um hospital de referência como o Hospital Universitário de São João, quais são as principais doenças infecciosas com que lida no dia-a-dia no seu contexto clínico? Quais são hoje os principais exatamente, problemas? Hoje aquilo a que eu mais me dedico continua a ser a infecção VIH, sem dúvida. As infecções sexualmente transmissíveis, em geral, hoje é também um desafio muito importante. Nomeadamente também a profilaxia pré-exposição para o VIH, infelizmente, ainda é uma prática que está demasiado centralizada no hospital, e também é algo que eu gosto de fazer e que faço no meu dia-a-dia. Mas, obviamente, todas as doenças infecciosas, e nós fomos variando, não é? Porque se comecei a dedicar-me muito ao VIH, depois tivemos um período em que tivemos que ser chamados para tratar simples gripes. Depois tivemos o desafio de nos prepararmos, por exemplo, para o SARS, que foi antes, peço desculpa, foi ainda 2003, foi aliás, uma das minhas primeiras experiências em termos de preparação. Depois tivemos ameaças de ébola, de Marburg, embora não tivemos nenhum caso concreto. E depois tivemos quase 2 anos em dedicação quase exclusiva à Covid-19, não é? E, portanto, e depois logo a seguir, por exemplo, tive uma consulta só dedicada a Mpox, agora designada Mpox, era Monkeypox. O vírus continua a ser o vírus de Monkeypox, mas a denominação foi alterada para Mpox para ser menos estigmatizante. E, portanto, nós vamos também acompanhando precisamente aquilo que vai sendo importante controlar e responder em termos de infecciologia no nosso país, no caso.
Se calhar voltava aqui ao VIH, não é? Mencionou o VIH como uma das principais doenças infecciosas com que trabalha e que é um desafio ainda muito importante, não é? Mas que também houve um caminho de evolução muito grande no tratamento, não é? Apesar disso, parece-nos que ainda é uma doença estigmatizante. Quais são os principais desafios, não é? Ou quais são os principais mitos que ainda persistem hoje em dia, se calhar em relação ao VIH? O que é que, do seu contexto clínico, deste contacto com os utentes, com os doentes, nos pode partilhar? Bem, o VIH tem uma história de mais de 40 anos absolutamente, em termos de história da medicina, é de facto de uma riqueza Até se tornou uma doença crónica, não é? Porque exatamente, hoje em dia, com os exatamente. tratamentos disponíveis. É uma doença muito complexa, é causada por um retrovírus, isso significa, é basicamente o principal retrovírus humano que afeta os humanos. E isso faz com que ele tenha características particulares que o levam a ter um desenvolvimento na pessoa longo. Portanto, é uma infecção que se instala abruptamente, mas que depois que se progride ao longo de muitos anos. Isto é logo uma característica muito relevante, porque entre a infecção, que muitas vezes é não percepcionada, porque ela tem sintomas, muitas vezes tem sintomas, ao contrário do que as pessoas pensam. A primeira infecção tem sintomas, mas muitas vezes ela é confundida com um síndrome febril, por exemplo, uma dor de garganta, etc. E depois, durante anos, 6, pode ir até 10 anos, em que a pessoa não sabe que tem infecção VIH, ou pode não saber. Pode haver alguns indícios, mas dificilmente são diagnosticados. E, portanto, este curso longo determina logo aqui muitas características importantes em termos de saúde pública, porque pode haver aqui muitas oportunidades de transmissão e dificuldade em identificá-la. E nós continuamos a ter, já falando num desafio, um desafio mais global, não individual, mas falando logo num desafio dos principais que nós temos agora, que é conseguir diagnosticar a doença mais cedo. Atualmente, nós estamos a diagnosticar tardiamente na Europa e em Portugal particularmente, temos mais de 50% das pessoas que são diagnosticadas já numa fase avançada. Quando eu digo uma fase avançada, quer dizer que já houve uma destruição importante do sistema imunitário dessa pessoa, porque é o que faz o VIH. Ele destrói células que são importantes para as nossas defesas, digamos assim, e vai destruindo paulatinamente, e quando nós nos apercebemos, essa destruição já foi grande. Mais de 50% das pessoas são diagnosticadas numa fase já muito avançada. Ou seja, anos após a infecção. Anos após a infecção, anos de transmissão, de possibilidade de transmissão, mas sobretudo em que o prognóstico individual dessa pessoa foi altamente prejudicado, porque quando nós diagnosticamos tão tardiamente, podemos já não ser capaz de reconstruir o sistema imunitário com a integridade que gostaríamos, não é? Portanto, há aqui um prejuízo populacional, mas também há um prejuízo individual. E isso é um desafio grande, muito grande. Mas quando conseguimos diagnosticar precocemente, não é? Atempadamente, então o cenário altera-se, não é? Sim, em termos de prognóstico. Mas mesmo, não quero deixar aqui, que mesmo para as pessoas que são diagnosticadas muito tardiamente, mesmo já em fase de SIDA é quando já há uma manifestação de uma infecção oportunista ou quando o sistema imunitário está mesmo muito afetado, mas mesmo nessas fases há pessoas que respondem de uma forma absolutamente magnífica ao tratamento e passam a ter uma sobrevida quase idêntica à população em geral. Portanto, o tratamento que existe hoje em dia, ao contrário do passado, é um tratamento que permite suprimir o vírus de forma sustentada e que permite, de facto, que a pessoa recupere o seu sistema imunitário e possa novamente ter um percurso de vida normal e acabe, por, como nós costumamos dizer aos nossos utentes, vai morrer de outra coisa. E, sobretudo, temos fármacos que são muito práticos,
quase nada tóxicos, portanto, muito bem tolerados, sem toxicidades relevantes, ao contrário, como eu dizia, do que foi no passado, e, portanto, hoje o prognóstico é muito bom. De qualquer maneira, continuamos a não ter uma cura nem uma vacina. E isso também são os desafios, não é? Qualquer pessoa que se vê afetada por esta situação, ou os seus familiares, tudo aquilo que gostariam era que eu lhes dissesse: sim, em breve vamos ter uma cura, mas eu não consigo dizer isso ainda. O objetivo do tratamento, para além de melhorar a qualidade de vida do doente, reduzir a sintomatologia, não é? Fazer toda esta recuperação, é também atingir um estado de não detecção e não transmissão do vírus. Exatamente. E isso foi uma conquista das mais importantes. A partir do momento em que os ensaios clínicos nos mostraram que uma pessoa que está suprimida, que toma a medicação e, por definição, há mais de 6 meses nesse estadio, é considerada intransmissível. Portanto, aquilo que foi internacionalmente divulgado como o U igual a U, o indetetável igual a não transmissível, ou intransmissível, em português I igual a I, foi uma conquista absolutamente magnífica para os nossos utentes, porque passamos a dar-lhes poder sobre eles outra vez, ou seja, como nós vamos dizer, empoderamo-los no sentido de dizer que eu não tenho que dizer isto a ninguém. Eu posso ter uma vida afetiva plena, igual a todas as outras, em que não tenho que dizer a ninguém que tenho VIH, ou, melhor ainda do que isso, saber que não ponho ninguém em risco e que posso exercer a minha vida plenamente em todas as suas dimensões, sem me preocupar com o peso, a culpa, a eventualidade, por escassa que fosse, de poder transmitir isto a alguém. E, portanto, isso foi das coisas mais reveladoras que eu, quando pude dizer isso finalmente a muitos dos meus doentes, dos meus utentes, choramos, chegamos a chorar na consulta, porque as pessoas não queriam acreditar, pessoas que vinham há 20 anos numa vida tão sofrida, com tanto peso, e isto para responder a algo que perguntou no passado, não quer dizer que isto tenha tirado o estigma. Não tirou, mas reduziu muito. Este foi lá, aliás, um dos fatores que provavelmente mais reduziu o estigma, esta possibilidade de não transmitir, de retirar a culpa, de retirar o peso. Mas continua a haver estigma, continua. Mesmo entre os mais jovens? Acha que eles estão melhor informados, ou isso não é garantia de melhor informação? É sempre um diagnóstico pesado. Por muito que nós saibamos e que nós transmitamos e que as pessoas também já tragam esse conhecimento, porque hoje em dia uma pessoa jovem chega à nossa consulta quando tem o diagnóstico pela primeira vez, chega assoberbada, chega obviamente perturbada, preocupada, mas com muita informação já. Mas de qualquer maneira continua a ser um diagnóstico muito pesado. Para alguns, ao fim de algum tempo, é muito gerível e conseguem ter uma vida normal. Há outros que carregam um peso muito grande, apesar da nossa tentativa de os ajudar, porque hoje em dia já não se justifica, e eu costumo dizer muitas vezes aos meus doentes, é pior ter diabetes do que ter infecção VIH hoje em dia. E acredito mesmo nisso. Em termos de tratamento e em de termos de resultados. prognóstico, de tratamento, de facilidade de tratamento, de controle da doença e de prognóstico e de complicações futuras. De facto, penso isso. Mas então, em termos de saúde pública, não tem sido feito o suficiente em termos da questão do estigma acerca do VIH? Ou o que é que precisamos ainda avançar nesse sentido? Precisamos de fazer melhor. Falando do mundo, e obviamente no mundo melhorou muito, e volto a dizer, um dos principais fatores de diminuição do estigma é a perda do medo. E o medo perde-se quando se consegue tratar e prevenir. Portanto, quando as pessoas estão seguras, não é? Em relação a si próprias e em relação aos outros e em relação à comunidade. Portanto, as medidas que possam contribuir para isso, e o que é que mais contribuiu para isso foi a disseminação do tratamento nos países, em todos os países do mundo. E isso foi sempre muito desigual no mundo, nomeadamente o continente africano foi sempre muito afetado em termos de acesso
tratamento antirretrovírico, e o tratamento antirretrovírico é também prevenção. Porque treatment as prevention, portanto, o tratamento como prevenção, precisamente porque se as pessoas estiverem suprimidas não estão a transmitir, e portanto todos os programas mundiais de ajuda que levaram medicação aos países africanos e também a capacidade que a América do Sul conseguiu em termos de tratamento, foi um dos grandes fatores de redução do estigma. No entanto, hoje enfrentamos desafios muito importantes porque as medidas que a América tomou põem em risco a continuação, o acesso aos medicamentos, a dispensa dos medicamentos e toda a logística implicada na distribuição dos medicamentos, nomeadamente em África. E portanto, enfrentamos esse problema e podemos regredir nesse ponto de vista, mas mesmo se nós pensarmos em países europeus e em Portugal, há muito a fazer. Não que tenhamos dificuldades algumas no acesso a fármacos, a medicamentos, não, mas acho que temos falta de informação. A informação não é tudo. Mesmo no poder de informação, nós sabemos muito bem, em saúde pública nós compreendemos isso muito bem, que a informação não chega para agir, para mudar comportamentos. Mas muitas vezes eu penso que o que falta é o exemplo. Ou seja, quando nós temos serviços de saúde, profissionais de saúde, locais de prestação de cuidados de saúde, onde se pratica também a discriminação, e isso acontece em Portugal, não estamos a dar um bom exemplo às pessoas. E, portanto, uma das primeiras coisas que temos que fazer é, de facto, retirar todo o estigma dos cuidados de saúde, porque aí nós vamos também exercer uma grande educação para a saúde e influência de toda a população. Mas, sobretudo, eu penso que, continuo a dizer, que as principais formas de retirar o estigma é retirar o medo, retirar o receio. E isso faz-se com medidas de prevenção. O facto da doença ter agora um prognóstico muito positivo, não é? Não retira, como mencionou, a importância da prevenção. Então, em termos de prevenção, o que é que foram os grandes avanços nos últimos anos? Sim, também. A questão do PrEP, não é? Exatamente. Também tivemos aí novidades boas. A prevenção foi sempre, obviamente, uma das principais questões desde o início, como é óbvio. Estávamos a falar de uma doença contagiosa, posso dizê-lo. E obviamente que inicialmente a transmissão foi voltada para a moralização quase, o abster-se de coisas que levavam à transmissão, e nós tivemos as duas grandes formas da transmissão foi a transmissão sexual e a transmissão através de consumo de substâncias, ou seja, de uso de parafernália, de consumo de drogas ilícitas por via endovenosa. Isso foram, em Portugal, por exemplo, foi de facto o uso de drogas por via endovenosa o principal motor da epidemia, enquanto que outros países foram, sobretudo, a transmissão sexual, nomeadamente a transmissão entre homens que têm sexo com homens. Portanto, advogava-se medidas nesse sentido, e houve, por um lado, um grande desenvolvimento em termos de políticas de redução de danos, por exemplo, com o acesso a material de injeção, portanto, o acesso a programas de trocas de seringas, por exemplo, que foi há muitos anos iniciado em Portugal e noutros países ainda antes. E, por outro lado, o uso de preservativo, que foi sempre uma das grandes medidas, mas, desde logo, uma das grandes preocupações foi a transmissão ao recém-nascido. E, portanto, percebeu-se rapidamente que os primeiros fármacos, por exemplo, permitiam que a mãe não transmitisse a infecção ao seu recém-nascido, fazendo ela e a criança, logo após o parto, durante e após o parto, fazendo um fármaco. E isto trouxe-nos depois formas de lidar
com outro tipo de prevenção, por exemplo, a prevenção pós-exposição. Um profissional de saúde que se pica numa agulha e usamos medicamentos durante um mês para prevenir que essa pessoa, apesar de se ter picado numa agulha que veio com sangue de uma pessoa que tenha vírus do VIH, por exemplo, permite que essa pessoa não houve ensaios clínicos, porque era impossível fazer ensaios clínicos sobre isto, mas a experiência comprovou que isto era eficaz. Tivemos avanços muito importantes em termos de prevenção, quando vários ensaios clínicos, uns atrás dos outros, nos vieram demonstrar que homens têm sexo com homens, ou mulheres trans, nomeadamente, quando utilizavam um esquema antirretrovírico simples só com 2 componentes, não adquiriam, tinham uma proteção que em alguns ensaios clínicos chegou a muito próximo de 100%, não adquiriam a infecção VIH. E, portanto, isso foi aquilo que passou a ser designado como a profilaxia pré-exposição. É uma arma poderosíssima, ou se quiser, melhor dizendo, não gosto de palavras de armamento, é uma ferramenta poderosíssima para a prevenção do VIH e, portanto, hoje o grande desafio em Portugal, do meu ponto de vista, é conseguirmos alargar muito o acesso à profilaxia pré-exposição para todos aqueles que se considerem em risco acrescido de adquirir essa infecção. E se, quando isto começou em Portugal, os primeiros programas de PrEP foi autorizado em 2017, depois o medicamento autorizado em 2018 e a disseminação de consultas ainda hospitalares a partir daí, mas no entanto aquilo que nós precisamos para atingir todas as pessoas elegíveis em Portugal para fazer este tratamento, este tratamento profilático com um comprimido por dia ou um comprimido em dias associado à exposição, em que se faz 2 comprimidos mais um à volta da exposição, isto não pode ser centralizado em consultas especializadas hospitalares. Portanto, aquilo que eu fiz enquanto diretora do programa de infecções sexualmente transmissíveis e VIH, era uma das nossas prioridades, era de facto alargar este acesso e que felizmente depois consegui concluir em termos de legislação quando fui secretária de Estado, e agora falta que se concretize, ou seja, passar a PrEP para os cuidados de saúde primários e para os cuidados comunitários, ou seja, em colaboração com organizações de base comunitária, porque é um tratamento muito simples, é uma prevenção muito simples, não precisa de estar tão medicalizada como está ainda atualmente, e esse também é um dos grandes desafios. Talvez seja importante reforçar que esse é um grande avanço, não é? Mas que tem como objetivo chegar a grupos que estão em maior risco e que são elegíveis, não é? E que a prevenção base também deverá continuar a ser na população, digamos, se calhar com menos risco, ou população geral, o uso de preservativo para a prevenção da infecção, não é? Sim, isso é uma chamada de atenção importante. A prevenção ao VIH deve ser uma prevenção combinada. Deve usar tudo aquilo que é possível, porque e é isso que nós, aliás, uma consulta de PrEP, uma consulta de profilaxia pré-exposição, é o ambiente adequado, de facto, para transmitir também essa informação a uma pessoa que vai utilizar essa ferramenta poderosa, mas continuamos a prescrever e a aconselhar todos os outros métodos, nomeadamente o uso de preservativo, ou seja, aquilo que nós queremos é que haja aqui uma acumulação de medidas redundantes, inclusivamente, que de facto reforcem a prevenção. Para a população em geral, obviamente, que tudo aquilo que foi sendo divulgado ao longo dos anos continua a ser válido, não é? Que tenham comportamentos seguros. Na medida do possível, mas também o VIH veio
veio trazer, no meu ponto de vista, foi socialmente uma doença muito marcante, muito mais do que muitas outras doenças em que afetam a pessoa, mas que não têm um impacto social ou sociológico, antropológico, quase, se quiserem, e perdoem-me se estou a atropelar palavras, com a relevância do VIH, não é? Porque obrigou-nos a todos a ponderar coisas que se calhar não é normal que ponderemos, não é? Portanto, esta caminhada que tem sido feita desde então, no sentido de retirar esse peso, deve nos levar para um patamar, digamos assim, normal de segurança, em que nós sabemos que há coisas que não são seguras, não é? E sabemos que quando temos determinado tipo de práticas, nomeadamente de âmbito de consumos ou de práticas sexuais, inclusivamente, obviamente que estamos a incorrer em riscos maiores e, portanto, temos que usar formas de proteção adequadas. Esteve então envolvida em várias respostas nacionais a emergências ou a doenças emergentes também, como já referiu, e podemos falar um pouco, se calhar, da pandemia por Covid-19, não é? Foi um dos grandes desafios, relativamente ainda recentes. Que lições é que tirou desse período? Ou que experiências boas ou más vivenciou enquanto infecciologista durante esse período da pandemia? Tive tudo isso. Isso foi uma montanha russa de emoções, de experiências, De aprendizagens. de lições. Sim, foi e ainda, acho que ainda podemos dizer que ainda estamos a viver fases dessa pandemia. Posso ir do início, em que tive a clara sensação muito cedo, ao contrário de outras emergências anteriores, em que nós não tínhamos certeza que fosse chegar cá, e tivemos algo muito parecido com o SARS. O SARS em 2003 foi fascinante do ponto de vista da aprendizagem mundial e de práticas novas que foram implementadas, a forma como a Organização Mundial de Saúde conseguiu controlar a Organização Mundial de Saúde e todos os profissionais que estiveram envolvidos. A forma como conseguiu controlar essa epidemia que surgiu no Sudeste Asiático foi exemplar e trouxe-nos muitos ensinamentos. E, portanto, nós sabíamos, dependendo das características dos agentes, sabíamos que nem todas iam chegar com grande importância e, no entanto, quando ouvi falar e quando começamos a conhecer, logo nas primeiras semanas após o final do ano de 2019, quando começamos a perceber que havia um agente novo, que era um coronavírus, que tinha algumas características, etc., eu, pessoalmente, acreditei desde logo que ia ser algo importante. E começamos a preparar-nos no meu departamento, no meu serviço. Começamos a preparar as coisas, a pôr protocolos, a aprender, a pensar como é que poderíamos fazer, que tipo de equipamentos precisávamos, com medidas de nos vestir e despir, treinos. Começamos muito cedo a pensar nisso, a aprender com os outros países que foram sendo afetados, e confesso que nesse início foi entusiasmante. Eu não posso dizer, claro que isto pode chocar muitas pessoas, mas para um infecciologista que tem paixão por infecções emergentes, por doenças emergentes, isto foi qualquer coisa de extraordinário. Claro, aprender sobre a nova doença. E isto de uma forma de 24 sobre 24 horas. O mês de fevereiro foi um mês, o nosso primeiro caso foi no início de março, dia 2 de março, como foi confirmado. O mês de fevereiro foi um mês dos mais duros que nós tivemos, por incrível que pareça. Tivemos 80 casos suspeitos no mês de março. De fevereiro. Exatamente.
Esses 80 casos suspeitos foram dos mais difíceis com que nós tivemos que lidar, porque era tudo desconhecido, nós tínhamos cuidados extremos, podem imaginar quase os astronautas, Em termos de portanto, em termos de proteção, não é? proteção, de medidas, de dificuldade, como é que se colhem amostras, como é que levamos lá dentro, como é que alimentamos, como é que limpamos, tudo isto. Claro que nós tínhamos muitos protocolos, mas isto foi de facto, porque aquela pessoa, cada um daqueles 80 podia ser de facto um caso. Positivo, não é? E Né? não foi. Não é? E portanto isso foi cansativo, mas permitiu-nos preparar muito bem os nossos protocolos. Depois, finalmente, quando começámos a ter casos, foi de uma forma menos traumatizante, porque os primeiros casos foram pessoas jovens, famílias, aquelas cadeias de transmissão que nós conseguimos controlar, nós com a saúde pública conseguimos controlar com boa identificação dos contactos, conseguimos cortar muitas cadeias de transmissão inicialmente, mas claro que nós sabíamos que isso era só uma questão de tempo, mas as primeiras famílias que nós tivemos, e eram famílias porque se transmitiam entre si e trabalhavam juntas, lembram-se que esteve associado à Feira do Calçado em Itália, os primeiros casos vieram daí e, portanto, dessas empresas relacionadas também nessa zona do país. Portanto, nessa altura tínhamos pessoas mais jovens que a maior parte delas responderam razoavelmente bem à infecção, mas depois, claro, começamos a ter os casos complicados, mesmo em jovens, começamos a ter pessoas com dificuldade respiratória que obrigou a ir para cuidados intensivos, a intubação, começamos a ter os primeiros casos de mortes e, portanto, nessa altura o nosso sentimento foi, posso dizer, por um lado emocionados com a solidariedade que sentimos muita solidariedade por parte dos colegas menos relacionados com as doenças infecciosas, que nos ajudaram imenso e nós conseguimos fazer equipas fantásticas de tratamento, por exemplo, dentro do hospital, com todas as especialidades a colaborarem. Mas também cá fora as pessoas batiam palmas e mandavam-nos comida e havia uma manifestação muito... E foi importante sentirem Foi esse muito, apoio da foi população, muito. da comunidade. Foi muito importante, as pessoas talvez não tenham esta noção. Foi mesmo muito importante porque nós estávamos ali sozinhos, sentíamos-nos sozinhos. Nós íamos para o hospital com ruas vazias, as nossas famílias estavam todas em casa, e todos estes profissionais que estavam ali a trabalhar, sentia-se assim, ainda me arrepio hoje quando penso nesta vivência. E sentir este carinho e este reconhecimento foi mesmo muito importante, foi um incentivo fundamental e eu agradeço mesmo muito. Depois veio o cansaço, um cansaço muito grande, porque não sabíamos quando é que ia terminar, não sabíamos. Estávamos sempre à espera do pico da onda e depois veio outra onda e depois veio outra onda. Foi muito cansativo e depois os doentes, os utentes, as pessoas afetadas também já estavam cansadas, também tinham muito medo. Inicialmente, por exemplo, vou dar um exemplo. Inicialmente, nós, como devem imaginar, havia necessidade de estudar o que estava a acontecer, muitos ensaios clínicos em que nós tentávamos participar com os nossos doentes também. Os doentes eram fabulosos, fantásticos. Sim, tudo que quiser, faço tudo, respondo a tudo, colaboro com tudo. E depois, passado meio ano, as pessoas estavam cansadas, estavam tristes, estavam fartas da vida que estavam a ter. Com confinamento. Exatamente. E Com isso, perdas, não é? com perdas, com pessoas medo, próximas. com uma vida totalmente alterada de toda a gente. Perdemos muito e, portanto, isso levou cansaço a toda a gente e foi muito difícil lidar com essa parte final, digamos. As vacinas foram fabulosas. Quando veio a vacina foi uma lufada de ar fresco e depois veio também, obviamente, o cansaço da vacina, as notícias falsas, a contra-informação terrível. A principal questão, eu pensei que nós íamos tirar muitas coisas boas da pandemia.
houve algumas alturas em que eu estava muito otimista, em que achava que as pessoas iam ficar muito mais preparadas, a comunidade, os hospitais, os serviços de saúde, os colegas em geral, os outros profissionais. Para uma situação futura. Exatamente. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Acho que Não tiramos aprendizagens ou não aconteceu o nós, suficiente? nós só em termos... poderemos dizer se tiramos aprendizagens quando voltarmos a precisar dessas aprendizagens. Até lá, a única coisa que nós vemos é que as pessoas não querem sequer ouvir falar dessa experiência quase. Mas sei lá, eu acho que era mais fácil pedir a uma pessoa para usar uma máscara antes da Covid do que agora. E isso surpreende-me, de algum modo. Claro que se retirou o estigma da máscara, isso é verdade. Porque antigamente, quando nós começamos a preconizar o uso de máscara no serviço de urgência para evitar infecções cruzadas por gripe ou por tuberculose, se quiserem, por volta de 2006, no serviço de urgência. E inicialmente as pessoas dizem, máscara, eu? Porquê? Mas eu não pego nada a ninguém. A noção do contágio e do estigma associado ao contágio, não é? E hoje, há uns anos atrás, há poucos anos atrás, nós se pedíssemos a alguém para colocar uma máscara, isto já era muito bem aceite. E durante a Covid, claro, Toda a gente toda a usava. gente passou a usar. Hoje em dia, as pessoas não querem, mesmo os profissionais têm dificuldade em usar máscara como forma de Prevenção? prevenção normal, não é? Nos contextos específicos. Claro. Isso sempre se foi utilizada e é utilizada. Mas de uma forma mais generalizada, por exemplo, num serviço de urgência, há muita relutância nas pessoas em usarem uma máscara. Eu não sei bem o que retiramos. O que eu sei é que provavelmente, e eu sempre defendi isto, não é nada de novo, não é sequer nenhuma lição minha, apenas acho que confirmei uma teoria que eu tinha, ou uma hipótese. Eu sempre defendi que nós não precisávamos de ter usado medidas tão drásticas. Nós, no fundo, se pensarmos bem, utilizamos nesta pandemia medidas que usávamos há muitos séculos atrás. Nós, se formos ver o que é que se fazia na peste negra, na Europa, vamos encontrar muitas medidas idênticas. O isolamento, fechar portas, quase pôr sinais de infecção, de risco, de perigo, desde o uso das máscaras, a quarentena vem daí, portanto... Tudo isso não era necessário que fosse feito dessa forma. Hoje em dia temos ferramentas que nos permitiam deixar as pessoas exercer a sua vida, a sua liberdade, de uma forma que eu acho que era perfeitamente possível, e acho que exageramos as questões da mobilidade, das fronteiras. Criamos fronteiras dentro do nosso próprio país, entre concelhos. Isto não faz sentido nenhum, no meu ponto de vista, e nada o podia ter justificado. Com muito impacto social, não é? E muitas coisas foram quase... Sabem que nós também exercemos influência através desses atos de impor, e portanto é uma forma de controlar as pessoas. E este tipo de controlo acho que não foi bom. E houve outra coisa que eu acho que nós ainda não vimos as consequências na sua plenitude, que foi o fecho das escolas. Fui sempre contra isso, contra medidas tão drásticas, contra tanto tempo de fecho. E portanto eu espero que alguns de nós, com responsabilidades, e somos muitos, tenham de facto aprendido algumas coisas, mas receio que não tenha sido suficiente. E temos de estar preparados para uma nova pandemia? Sem dúvida. Sem dúvida. Isso vai acontecer com características diferentes, com implicações diferentes, com gravidades diferentes, atingir de forma diferente, mas não tenha mais pequena dúvida que nós caminhamos no sentido de termos novos agentes infecciosos a afetar populações humanas, quer pela dinâmica da relação homem-animal-agente infeccioso,
e ambiente que temos aqui, não é? E aquilo que nós temos, as condições atuais, nomeadamente com as alterações climáticas, com o crescimento da população mundial, com a mobilidade, com tantos fatores que nós sabemos que são determinantes de emergência de doenças infecciosas, de agentes infecciosos. Isso vai acontecer seguramente, é só uma questão de tempo, e neste momento temos a ameaça novamente de uma gripe. A gripe A pelo H5N1 está a dar sinais de que o vírus se está a adaptar a mamíferos. Nos Estados Unidos estão a acontecer coisas que neste momento não estão a ser devidamente pensadas pelas autoridades mundiais, se calhar pelas autoridades nacionais também. Os Estados Unidos, que era um país aberto, democrático, de ciência, está a tornar-se um país fechado e obscuro desse ponto de vista, e isso pode ser perigoso. Então, mencionou a questão da gripe, não é? O que é que nós, enquanto população, podemos fazer que medidas, não é? Para nos prevenirmos, para minimizarmos aqui os efeitos de uma potencial... Neste momento, aquilo que nós temos que fazer é estar atentos e recordar, de facto, aquilo que aprendemos. Por um lado, há uma coisa que podemos fazer, que é a vacinação para as pessoas que têm indicação para fazer a vacinação, porque nós, ao prevenirmos para a gripe sazonal, não estamos a prevenir-nos para essa eventual gripe, mas podemos estar a reforçar qualquer coisa. E estamos a treinar rituais importantes para essa possibilidade de emergir essa gente. Portanto, protegermos as outras pessoas da nossa doença, protegermos as pessoas da nossa tosse, utilizarmos máscara quando estamos doentes, quando estamos com sintomas respiratórios, e fazermos as vacinas que temos que fazer. São coisas que devemos exercer sempre, quase como cidadania, e isso vai nos ser útil depois quando tivermos eventualmente que seguir aquilo que as autoridades de saúde nos vão dizer, e espero que essas autoridades de saúde sejam sensatas. Vamos falar agora um pouco sobre outro período da sua carreira. Em setembro de 2022 foi nomeada e tomou posse como Secretária de Estado da Promoção da Saúde. Como é que foi passar deste contexto clínico, da prática clínica, digamos, para a política, ter este papel como Secretária de Estado da Promoção da Saúde? Foi ótimo. Alguém apaixonada pela saúde pública? Sim, foi um período bom. Exatamente. Eu fui sempre fazendo algum trabalho, fui sempre tendo alguma perspectiva mais alargada, e interesse, obviamente, sempre tive. E nessa altura eu, enfim, acho que, nomeadamente durante a Covid-19, tentei ter algum papel no sentido de pensar políticas nacionais. Tive a possibilidade e o privilégio de ser chamada para aconselhar o governo nessa altura, nomeadamente a Ministra da Saúde e a Ministra da Presidência. Fazíamos reuniões, eu e outros médicos fazíamos Havia reuniões. uma task force. Isso. Não é? Depois tive a possibilidade também do Programa Nacional de fazer um trabalho a nível de uma política mais vasta em termos do Programa Nacional, que nessa altura passou a chamar-se das infecções sexualmente transmissíveis e VIH, e foi daí que eu vim para a Secretaria de Estado. Aceitei com muita honra esse papel, mas com uma condição, apesar de tudo, que era a possibilidade de me dedicar à promoção da saúde verdadeiramente, à saúde pública verdadeiramente. Ou seja, eu sei, e todos nós temos essa noção, se pensarmos um pouco, que um secretário de Estado da Saúde vai ser absorvido, engolido
pelas questões da saúde, de prestação de cuidados de saúde, as questões das urgências, dos hospitais, das consultas, das cirurgias, das listas, das questões profissionais, laborais, portanto, tudo isto facilmente engole qualquer pessoa que esteja no Ministério da Saúde. E aquilo que eu pedi ao Ministro e até ao Primeiro-Ministro foi que me permitisse ter, de facto, uma ação voltada para a saúde pública, porque tem sido, no meu ponto de vista, negligenciada no nosso país. Desde o orçamento às políticas e ao desenvolvimento das políticas, embora tenhamos excelentes profissionais de saúde pública no país, tem tido um papel menor. Temos um orçamento muito pequenino dedicado à prevenção e à promoção da saúde, e isso foi-me permitido. E foi de facto concretizado. É claro que, obviamente, não me podia aliar das outras questões, mas foi possível fazê-lo. Não é fácil, mas foi um desafio, absolutamente, uma experiência magnífica. Pude reunir um gabinete de pessoas fabulosas. Eu não teria feito nada sem elas. Tinha um conjunto de pessoas que me rodearam de uma qualidade profissional e humana absolutamente exemplar, e pudemos fazer muitas coisas, embora aquilo que eu também aprendi, mais do que nunca, se calhar tinha alguma noção, mas não tinha a noção que tenho hoje, é que aquilo que de facto é difícil fazer como governante é fazer coisas que perdurem. Nós podemos ter muitas ideias, muitos projetos muito válidos que nós queremos implementar rapidamente, concretizar, legislar. No entanto, para ficarem para o futuro, é preciso tempo, uma grande perseverança. E, portanto, se eu pudesse dar um conselho a algum governante, aquilo que eu lhe dizia era que se focasse em poucas coisas muito importantes e que não se dispersasse em o mundo de coisas que se abre à frente de alguém. É infinito. É infinito, todos nós temos vontade de mudar coisas, de fazer coisas. É necessário priorizar, não é? Mas, exatamente, é necessário priorizar e depois conseguir convencer todos os outros serviços que estão a montante da possibilidade de fazermos aquilo e de os focar, de lhes pedirmos muito para lhes focar naquelas que são as prioridades principais. Mas foi sem dúvida um marco para a saúde pública, ou para a saúde até no geral, termos pela primeira vez em Portugal uma Secretaria de Estado da Promoção da Saúde. Sim, eu tive medo desse nome. Foi o ministro foi o ministro Manuel Pizarro que quis pôr esse nome à Secretaria de Estado. Nunca tinha existido nenhuma. Ou à Secretária de Estado, se quiserem. Eu tive receio desse nome porque podia ser só o nome, não é? Quase preferia que tivesse sido a prática que tivesse feito o nome, embora o nome também era importante. O nome só por si também chamava a atenção, e eu sempre que falava em público falava de promoção da saúde mais que uma vez, de prevenção, e portanto sim, eu tenho pena que depois de iniciado tenha sido abandonado esse nome. Tenho pena que o Ministério da Saúde seguinte não tenha dado continuidade, porque continua a ser necessário. A promoção da saúde e a prevenção da doença é absolutamente fundamental se nós queremos ter um Serviço Nacional de Saúde sustentável. E neste momento nós estamos com muitos problemas reais e de percepção, sobretudo problemas de acesso. É um dos principais problemas que nós enfrentamos no Serviço Nacional de Saúde, é o acesso, mais do que depois, uma pessoa depois de aceder ao serviço
Eu continuo a achar que temos ainda serviços absolutamente excepcionais, de qualidade excepcional e profissionais de grande qualidade no Serviço Nacional de Saúde, mas o acesso é perturbado e já começamos a ter algumas perturbações depois de concretizado o acesso. E temos claramente que diminuir a necessidade de acesso. E diminuir a necessidade de acesso é diminuir o tabagismo, é diminuir a obesidade, é aumentar estilos de vida, se quiserem, comportamentos saudáveis, é, enfim, diminuir muitas causas de doenças que são evitáveis. E isso não é fácil de fazer. É Leva muito tempo, mais e difícil. leva É tempo, é barato, demorado. a maior parte das vezes é barato, mas exige muito do ponto de vista de legislação, exige muito do ponto de vista de convencer os atores todos de uma população, porque as pessoas, muitas coisas que são de promoção da saúde, são sentidas pelas pessoas como interferências na sua vida, nas suas escolhas, e nós temos que desmontar esta falácia, porque aquilo que nós queremos é prevenir problemas Doença. para essas pessoas. E a lei do tabaco foi um grande exemplo. Foi um grande objetivo nós darmos um passo enorme no atraso que tínhamos em termos de legislação. Relativamente a outros países. Exatamente, relativamente aos países europeus, à maioria dos países europeus, nós estamos de facto muito atrás. Temos interferências da indústria do tabaco absolutamente inaceitáveis no nosso país e a não concretização de uma lei que foi discutida na generalidade e aprovada na generalidade, com dificuldade, sim, no Parlamento. A não aprovação dessa lei em nada praticamente daquilo que foi as alterações que propusemos e com a desculpa de uma queda de um Parlamento, foi, no meu ponto de vista, um erro gigantesco que foi cometido. Ainda durante o meu governo, num Parlamento que ainda era de maioria do Partido Socialista, e portanto eu tenho uma grande mágoa relativamente a isso, porque obviamente que havia ali muitas coisas que poderiam ser até revistas, admito, mas nunca rejeitadas na sua totalidade como foi, porque tudo aquilo que foi posto naquela lei, naquela revisão da lei do tabaco, era tudo baseado em evidências claras internacionais. Quer dar-nos alguns exemplos, Margarida? Ou seja, para quem não acompanhou essa discussão, não é? Para a população que não tenha acompanhado, o que estávamos a propor eram medidas mais restritivas da exposição ao fumo do tabaco, não é? Que são medidas que, como disse, já foram tomadas e aprovadas, legisladas noutros países. Sim. O principal objetivo daquela lei era prevenir o início do uso de tabaco pelos jovens. Os jovens começam a fumar em Portugal em idades muito, muito novas. 15 anos, menos de 15 anos. E, portanto, não podemos falar de escolha quando nós temos crianças que iniciam o uso de uma substância que cria uma dependência importantíssima. É das substâncias que mais provoca dependência é a nicotina, e portanto nós não podemos falar de liberdade quando crianças são expostas massivamente a uma substância que é altamente que cria dependências muito importantes. E portanto isto é a primeira questão. A principal objetivo da lei era desnormalizar, ou seja, não ser normal fumar, não ser normal para um jovem, uma criança, achar que também pode fumar. E isto faz-se retirando o tabaco, retirando o consumo de tabaco dos seus ambientes. E de diferentes tipos de tabaco, não é? Exatamente. Porque hoje em dia, então, temos aqui uma variedade muito grande. Isso é outra questão, não é? Pronto. Mas o que nós queríamos era aumentar os locais
fechados e abertos, onde as crianças e os jovens não veem pessoas a fumar. Obviamente não queríamos de forma nenhuma prejudicar as pessoas que fumam, muito menos estigmatizá-las, e portanto deixávamos margens que entendemos que uma população pode compreender e que um fumador pode compreender, como algumas margens de alguma restrição de locais de fumo, locais de compra, em que tivéssemos essa restrição sem prejudicar aquilo que é a sua liberdade de fumar, nas pessoas que já fumam, mas que reduzisse a possibilidade das crianças iniciarem. Portanto, era a grande, tudo aquilo que foi construído à volta desta lei foi neste sentido. Claro que depois também equiparávamos o tabaco aquecido e aquilo que são os cigarros eletrónicos, digamos assim, ao tabaco convencional, porque de facto nós sabemos que isso é uma porta de entrada. Primeiro, nós ainda não sabemos e não queremos passar por aquilo que passamos com o tabaco, em que foram décadas até conseguirmos explicar às pessoas, comprovar cientificamente, com atrasos provocados pela própria indústria tabaqueira, que levou a atrasos científicos, a erros de resultados científicos, no sentido de mitigar os efeitos perniciosos do tabaco. Nós não queríamos passar novamente por isso, por formas diferentes de utilizar tabaco ou outras substâncias para fumar, é assim que se designam, não é? Para percebermos quais são os riscos que essas substâncias têm na sua plenitude. O que nós sabemos é que aquilo é uma porta de entrada e o que nós sabemos é que aquilo é uma forma da indústria tabaqueira se rejuvenescer, se transformar e continuar a ter os seus consumidores. E, portanto, sim, equiparávamos, e bem, continuo convencida que tem que se equiparar, que nós não podemos encarar essas formas de utilização de tabaco e de substâncias para fumar como redução de danos. Elas podem ser usadas individualmente por aqueles que fumam, se as quiserem usar como redução de danos, mas não pode ser como uma política de redução de danos, ou seja, dizer é melhor que as pessoas consumam isto. Não, isso não pode ser, porque isso é a estratégia desta indústria, que é uma indústria de doença. Gostaria de destacar alguma outra medida em que trabalhou durante a Secretaria de Estado? Houve muitas, claro que uma muito importante foi, como eu já falei e não posso deixar de referir, que foi o alargamento da PrEP. Nós retiramos o medicamento utilizado para PrEP oral das farmácias hospitalares e colocámo-lo nas farmácias comunitárias. Este tratamento profilático Exatamente, do VIH. E abrimos a possibilidade desta prescrição ser feita em privados, em cuidados de saúde primários, em organizações de base comunitária, que estava restrita a hospitais, e, portanto, isto significa algo muito importante que tem que ser agora concretizado e não está a ser concretizado pelo governo que nos seguiu. E como é que foi, depois desta experiência, não é, voltar à prática clínica? Deixou saudades aqui esta atuação mais em termos políticos, ou foi bom voltar à clínica? Foi bom voltar à clínica, claro. Saímos com um sentimento de trabalho inacabado. Exatamente, de percurso interrompido. Ainda havia muitas coisas que nós estávamos a fazer e que ficaram, obviamente, tantos projetos tão importantes, nomeadamente a reorganização da saúde pública era um grande projeto que nós tínhamos, a reorganização das estruturas e dos profissionais de saúde pública. Isso era um grande desafio e não está concretizado. E o grande desafio era a criação de uma agência para a promoção da saúde. Continuo a achar que isso é completamente necessário. É preciso profissionalizar esta vertente, muito mais do que uma Direção-Geral da Saúde, que é muito importante, mas que é muito vasta. Nós temos que profissionalizar esta vertente da promoção e da prevenção. E penso que uma agência dedicada, com profissionais dedicados, era muito relevante. E, portanto, saímos com essa interrupção e com essa
dificuldade de lidar com isso, mas voltar à clínica foi muito bom. A forma como fui recebida pelos meus doentes que tinham ficado sem mim foi, enfim, foi muito boa, fico muito grata por ter pessoas tão generosas que gostam de me ter como médica, de muitos outros doentes que, entretanto, pude receber. E também a possibilidade de fazer aquilo que também estou a fazer hoje, que é um cargo de gestão intermédia na gestão da unidade autónoma de gestão de urgência e cuidados intensivos, e medicina intensiva, melhor dizendo, que é uma estrutura intermédia que tem os 2 grandes serviços do hospital, que é a urgência e a medicina intensiva, como as pessoas conhecem mais, os cuidados intensivos. E, portanto, esse papel também é muito importante e são 2 áreas quase extremas no hospital, mas que têm ali, que se tocam na questão da emergência, não é? E agora com a criação da nova especialidade de urgência, de medicina de urgência e emergência, é também um desafio muito importante e eu fico muito feliz por poder estar aqui neste momento. Margarida, e como é que vê o futuro da saúde pública? Sempre com esperança, tenho sempre muita esperança. Acho que em Portugal temos um caminho a fazer. A saúde pública não pode ser ainda tão encarada como uma medicina de saúde pública, também existe e tem um papel importantíssimo, mas a saúde pública está muito para além da medicina. E, portanto, há que todos esses profissionais que são imensos e temos cada vez, também graças ao SPUP, profissionais de grande qualidade preparados na área da saúde pública, temos que conseguir que esses profissionais contribuam de uma forma, para além da ciência, que contribuam de uma forma mais direta nos programas e na prática da saúde pública no país. E, portanto, temos que conseguir alargar o âmbito da profissão saúde pública. Tenho esperança que possa existir, de facto, uma formação mais concreta, mais direcionada para a saúde pública, num âmbito mais pré-graduado, digamos assim, e, portanto, esse caminho está a ser feito. E espero que esse caminho se concretize e que tenha frutos. As organizações nacionais da saúde pública têm que se modernizar. No meu ponto de vista, há aqui um trabalho também muito importante em termos de atuação, de prática e também na agilidade dessas estruturas, porque essas estruturas têm que estar muito mais próximas, no meu ponto de vista, da população e também tem que haver aqui uma participação mais ativa, mais da sociedade civil, nas decisões de saúde pública e nas decisões de política de saúde. Margarida, muito obrigada pela forma como partilhou connosco a sua experiência, de uma forma tão entusiasmada e entusiasmante. Foi um gosto tê-la connosco. Eu é que agradeço, foi uma honra. Muito obrigada e a quem nos ouve, esperamos contar convosco num próximo episódio. Até breve. Saúde.